Olá, boa noite a todos vocês. Aqui é a Patrícia Rodrigues e o programa Gerenciando Riscos, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Com satisfação que nós estamos mais uma vez apresentando uma temática importante sobre segurança do trabalho. Então, o programa Gerenciando Riscos, ele tem o patrocínio da empresa Ícone Consultoria, uma opção consciente. Através da Ícone Consultoria, você tem a oportunidade de elaborar programas de gestão de saúde, segurança e trabalho, além de treinamentos presenciais, semipresenciais e também à distância. Ícone Consultoria traz aí o site iconeconsultoriasst.com para que você possa, assim, conhecer toda a logística que envolve a assessoria e consultoria em saúde e segurança do trabalho. Então é isso, pessoal. O nosso tema de hoje está voltado a um assunto de grande importância na área de segurança do trabalho, que é o gerenciamento de riscos. Afinal de contas, como gerenciar riscos de uma maneira eficiente? Então, a temática é ampla, porque envolve o estudo do reconhecimento dos riscos ambientais e também riscos de acidentes de trabalho. E para começar essa história do gerenciamento, nós precisamos, enquanto profissionais de saúde e segurança do trabalho, analisar todos os ambientes de uma organização, para que nós possamos, assim, dimensionar o que fazer. Nessa etapa de reconhecimento de situações perigosas, temos a oportunidade de realizar o inventário de riscos no ambiente de trabalho onde os funcionários estão atuando. As empresas, quando admitem pessoas, elas devem atender alguns pré-requisitos. E, dentre esses pré-requisitos, estão algumas normas regulamentadoras que precisam de uma conexão direta. Dentre essas normas estão a NR1, Disposições Gerais, associada com a NR9, a NR15, ligada a atividades e operações insalubres, e a NR7, que é ligada ao PCMSO, que é o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. Programa de Controle Médico, o PCMSO. Então, existe uma necessidade de conexão de algumas normas para que nós possamos, assim, gerenciar os riscos de uma maneira ampla, de uma maneira que nós tenhamos, ao longo do tempo, uma análise de eficácia. Então, existem, como eu estava informando, a necessidade de reconhecermos situações perigosas em vários setores. Então, as empresas, elas atuam com os seus funcionários em ambientes administrativos e também ambientes de produção, que nós chamamos ambientes operacionais. Então, toda empresa ela tem em seus processos entradas, os próprios processos, a transformação das matérias-primas, por exemplo, em produtos e as saídas. Então, diante de todas as análises, nós temos, assim, a necessidade básica de reconhecermos os perigos inerentes aos setores de todos os ambientes da empresa. Então, os setores, eles geram naturalmente, conforme o tipo de operação, eles geram na atmosfera alguns agentes que nós denominamos assim, agentes ambientais, e que eles podem demandar riscos para os trabalhadores. E quando os agentes ambientais demandam riscos, precisamos analisar uma atividade denominada matriz, para que nós possamos avaliar que nível de risco encontra-se naquele momento da intervenção do profissional de segurança do trabalho. Então, nesse ambiente, nós temos a oportunidade de realizarmos o inventário completo das 5 categorias de riscos que nós, assim, temos na área de segurança do trabalho. Não somente os agentes físicos, mas também químicos, biológicos, ergonômicos
e os riscos de acidentes, conhecidos também como riscos mecânicos. Então, quando as empresas assim admitem pessoas para atuar, então elas precisam não somente estarem atendendo os requisitos trabalhistas de segurança do trabalho, mas também de medicina, através do dimensionamento dos exames médicos ocupacionais. É isso mesmo. Então, os exames médicos, eles têm um coordenador, que é o médico do trabalho. Então, essa categoria profissional, ela deve estar inteirada com o profissional de segurança, seja técnico ou engenheiro de segurança, para que possam juntos validarem algumas demandas de procedimentos ao longo do tempo. Então, quando se fala em segurança, precisamos de uma interação de modalidades profissionais. E a segurança do trabalho, ela tem tudo a ver com equipes multidisciplinares atuando juntas em uma empresa. Então, todos os trabalhadores de organizações, eles estão expostos a riscos que podem serem classificados em graus 1, 2, 3 e 4. As empresas de grau 1 e 2, elas têm riscos denominados de baixos. Então, elas são até isentas de terem as adequações de programas, elas são isentas. Mas elas devem informar, através de meios legais, essa isenção, por meios digitais, profissional legalmente habilitado se responsabilizando por essas informações. Mas as empresas de grau 3 e 4, elas têm riscos que podem representarem atividades insalubres e também periculosas nos ambientes de trabalho. Então, as empresas insalubres, elas oferecem riscos relevantes, altos e muito altos, não somente à saúde do trabalhador, mas também a possibilidades de ocorrerem acidentes de trabalho. As empresas de grau de risco 4, da mesma forma. Então, as de grau de risco 4, elas oferecem um risco potencial até de influenciarem de maneira catastrófica uma população no entorno da empresa. Então, temos todas essas análises para que nós possamos considerar um gerenciamento de risco que possa, assim, ser monitorado. Então, as empresas, elas devem cumprir e fazer cumprir os requisitos legais ligados às disposições gerais da norma NR1. Através dessa norma, existe a constituição do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, e também o PCMSO associado ao PGR. Então, os profissionais de segurança se preocupam bastante para que não somente exista a implementação do programa, mas também que exista uma reavaliação ao longo do tempo, como as variáveis que nós chamamos de indicadores estão se comportando. Até porque os riscos, eles podem ter, ao longo do tempo, uma dinâmica de variação para menos ou para mais, conforme o que for recomendado e implantado pelo empregador. Então, nós atuamos também no gerenciamento de riscos com objetivos e metas. E o programa de gerenciamento de riscos, ele se divide em duas etapas básicas: o inventário de riscos e também o plano de ação. Através do plano de ação, podemos dimensionar ao longo do tempo, conforme a validade do programa, como essas recomendações elencadas pelo profissional de segurança do trabalho são realmente implementadas. Se os objetivos e metas estão realmente fazendo com que o que foi identificado de elevado possa ser minimizado, porque existe essa oportunidade de eliminarmos ou minimizarmos
os riscos no ambiente de trabalho. E os riscos são variáveis. Eles podem se comportar no ambiente de trabalho de várias naturezas, desde muito baixo, a baixo, a moderado, a alto e a muito alto. É isso aí. Então, de acordo com essa identificação, na matriz, nós poderemos, então, chegarmos a um denominador comum para priorizar o que poderemos fazer quando, assim, identificarmos problemas que podem, de fato, trazerem doenças ocupacionais para os trabalhadores, principalmente aqueles que estão em áreas sensíveis, áreas que representam um grau de insalubridade elevado, ou ambientes periculosos, que podem matar. Então, nós da segurança, nesse reconhecimento, nós poderemos, assim, dimensionar uma série de controles nos ambientes de trabalho, a começar das proteções coletivas. O que, de fato, pode influenciar na proteção do grupo inteiro, que nós chamamos de grupo homogêneo de exposição. É isso aí. O grupo homogêneo de exposição aos riscos estão voltados a ambientes onde essa potencialidade de um eventual afastamento, elas podem influenciar na vida de um grupo inteiro, caso não exista a implantação de uma proteção adequada, eficiente, para que ela, ao longo do tempo, possa ser monitorada em suas manutenções. Por exemplo, existem alguns setores que são potencialmente nocivos à saúde, por exemplo, que existe assim, uma natureza de agente químico severa, a oportunidade de nós podermos elencar quais são, de fato, os elementos químicos presentes nas substâncias. Então, nesse sentido, nós temos as fichas de segurança, para que nós possamos analisar quais são os indicadores que poderemos, claro, mensurar. Então, nós temos nesse rol de gerenciamento as análises qualitativas e também as avaliações quantitativas. Ao longo do tempo, o empregador ele deve informar a sua classe trabalhadora quais são os níveis encontrados nos ambientes de trabalho. E essas análises periódicas, elas devem estarem sendo compartilhadas, inclusive consultadas, por exemplo, através de membros de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. A CIPA é ligada à NR5 e qualquer membro de CIPA pode ter acesso para consulta no Programa de Gerenciamento de Risco, no PGR. Então, existem algumas demandas, não somente contratadas, mas também os próprios empregados, por exemplo, os membros de uma CIPA, terem acessos para viabilizarem as oportunidades de melhoria de um programa de gestão como esse, como o PGR. Então, é importante colocar para todos essa condição possível em uma empresa. Mas também colocar que nem toda empresa precisa constituir um processo de comissão eleitoral para funcionamento de um grupo de CIPA, que exista a representação de grupos de trabalho para representar empregador e empregados. Então, quando não se atende o dimensionamento do quadro 1 da NR5, então a empresa, assim, precisa designar seus responsáveis para atender os requisitos da NR5. Precisa ter o profissional responsável pela NR5, mesmo que não exista a obrigação de ter o processo eleitoral. Então, existem vários parâmetros que nós da segurança do trabalho temos que implantar e fazer, ao longo do tempo, as devidas adequações. Tá?
Então, meus amigos, vocês estão acompanhando o programa Gerenciando Riscos aqui com a engenheira Patrícia Rodrigues, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Então, fiquem ligados aqui na TV Web Aracaju, a TV que liga você. Então, só lembrando a todos que o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, através do inventário, tem os seus compromissos de monitoramentos. A partir do momento que nós, da segurança, realizamos a atividade de inspeção inicial em setores para a elaboração do PGR, nós temos que prever qual é a necessidade real de uma reanálise daquele ambiente e qual reanálise será necessária e quando. Até porque existe, ao longo do tempo, uma variação de riscos, de intensidades de riscos nos ambientes de trabalho. Então, nós poderemos prever uma meta que tenhamos, por exemplo, 20% de redução de decibéis ou de graus Celsius ligados ao calor. Então, tudo vai depender do tratamento existente nos setores da empresa. É isso que deveremos acompanhar nesse processo de gerenciamento dos riscos, porque existem épocas do ano que realmente os agentes ambientais nocivos exercem uma influência negativa na saúde, na qualidade de vida. Por exemplo, no verão, na primavera e no verão, os níveis de temperaturas anormais são mais severos, tá? Então, precisamos reavaliar os ambientes, como as temperaturas anormais se comportam. Fora que existem algumas máquinas e equipamentos que, por si só, geram nos setores uma intensidade elevada de temperaturas anormais, né? Então, é importante que nós tenhamos um acompanhamento ao longo do ano de algumas avaliações e verificarmos também, junto ao empregador, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida. O gerenciamento de riscos, ele não está ligado somente a possibilidades de ocorrências de doenças ocupacionais, não, mas também de acidentes de trabalho. Acidentes que podem levar o trabalhador a um afastamento temporário, permanente ou até mesmo a morte desse trabalhador ou de uma equipe inteira. Então, alguns cuidados precisam estarem sendo viabilizados quando nós, assim, reconhecemos determinadas condições de atuação dos procedimentos realizados pelos trabalhadores. Então, existem algumas normas regulamentadoras que, em alguns itens, falam de procedimentos. E, quando a empresa não tem o procedimento, ela não atende, costuma não atender medidas administrativas que garantam a permanência e o acompanhamento. A permanência, a entrada, o acesso para a execução e o acompanhamento das tarefas previstas ao longo do tempo previsto ali para a realização das atividades. Então, nós temos uma série de demandas na área de segurança para que tenhamos, assim, o cumprimento dos requisitos legais trabalhistas. E tudo começa com a NR1, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos associado ao PCMSO. Então, meus amigos e minhas amigas, ao longo do tempo, nós poderemos, assim, no rol do plano de ação, acompanhar o que pode estar sendo viabilizado e atendido. O que não for atendido precisa ser reprogramado, reavaliado e reprogramado, para que a empresa, assim, possa atender, porque é lei. E, quando se fala em lei, precisamos
garantir com que os requisitos sejam atendidos por todas as lideranças, a começar pelo proprietário da empresa e seus prepostos, ou seja, seus supervisores, seus encarregados, seus engenheiros, médico do trabalho. Então, essas pessoas precisam atenderem, de fato, as obrigações voltadas ao mundo do trabalho. Esse é o nosso papel. Quando falamos gerenciar riscos, falamos em monitorar como os riscos se comportam. Eles se comportam na atmosfera, com variações das mais diversas e em ambientes dos mais diversos. Então, nós precisamos validar ao longo do tempo se aqueles agentes nocivos encontrados são ou não são prejudiciais, de que forma eles podem prejudicar a saúde do trabalhador. De que forma? Porque se no ato da admissão não houver a preocupação inicial de realizarmos um treinamento de integração para que possamos dar conhecimento aos trabalhadores quais são as suas tarefas diárias, quais são as condições perigosas dos setores de trabalho, o que não se deve fazer, e também colocarmos para eles que, se houver algum tipo de imprudência ou negligência no ambiente de trabalho, ele pode ser demitido por justa causa. Então, nós temos assim a possibilidade de criarmos um problema futuro ligado à responsabilidade técnica perante um programa dessa natureza. Então, nós precisamos, enquanto gestores, consultores, reavaliarmos ao longo do tempo como a empresa está se comportando com os seus funcionários. Se eles estão utilizando adequadamente as proteções individuais e que, caso não estejam, precisamos analisar os motivos e colocarmos em reunião. Então, é importante reuniões acontecerem para validarmos os nossos processos de SST. Ok? Então, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o nosso PGR, ele precisa, ao longo do tempo, de uma análise crítica. Esse é o nome técnico para que nós tenhamos, ao longo do tempo, a melhoria contínua, o avanço das estratégias de segurança do trabalho. Então, existem determinadas funções que oferecem assim, mais riscos a doenças ocupacionais. Por quê? Depende muito da natureza da empresa, para que as pessoas possam, assim, ter esse tipo de doença ocupacional específica. Então, os decretos, as instruções normativas e outros programas que auxiliam o desenvolvimento do PGR poderão ser, assim, opinados, validados e implementados. Então, a depender dos riscos, nós temos as condições possíveis de viabilizarmos outros programas, laudos técnicos também. Então, hoje, meus amigos e minhas amigas, nós temos o gerenciamento do E-Social, que é uma sistemática que envolve não somente o RH, mas também a contabilidade da empresa, medicina do trabalho e segurança do trabalho. Então, ao longo do tempo, nós poderemos, assim, enviar alguns eventos para o governo federal, diante de toda a condição encontrada na empresa. Esses eventos têm algumas classificações ligadas a acidente de trabalho, as condições do ambiente de trabalho, ligada à parte de saúde e segurança. Então, nós temos, assim, um gerenciamento completo de como poderemos viabilizar mecanismos que possam trazer ao trabalhador qualidade de vida. Porque o trabalhador sem qualidade de vida, ele adoece por uma série de motivos. Não somente dos ambientes em si, levando
na atmosfera condições que possam trazer afastamentos, condições negativas, ou também problemas de cunho pessoal. Por exemplo, estresse ocupacional, problemas ligados a sintomas que podem vir a ocorrer ao trabalhador ao longo do tempo. Então, temos toda essa preocupação. É por isso que a área de medicina do trabalho, as pessoas que trabalham no SESMIT, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, precisam dialogar para que, ao longo do tempo, a empresa possa avançar com esses procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Então, a empresa que não tem procedimentos operacionais, elas precisam ter essa consultoria para analisar os requisitos, onde estão adequados em cada norma regulamentadora, de acordo com a atividade econômica da empresa. Tá? Então, se a empresa ela coloca seus trabalhadores numa condição de risco tal, que possa trazer um acidente de trabalho gravíssimo, como, por exemplo, risco de queda, risco de choque elétrico, risco de asfixia pelo espaço confinado. Então, nós temos assim a necessidade real de implantarmos procedimentos operacionais, porque existem riscos ocultos. Nós temos riscos que são visíveis quando as pessoas estão executando as tarefas com as mãos, e temos também riscos ocultos que podem trazer não somente doenças ocupacionais, mas também acidentes de trabalho. Então, vamos, ao longo do tempo, estudar como poderemos viabilizar os mecanismos estratégicos que tenhamos o controle total do que ocorre em todos os ambientes. Então, tudo depende de nós, de começarmos em nós mesmos atitudes próprias para utilizarmos todas as proteções oferecidas pela empresa. E deve existir essa consciência pela parte do trabalhador. Se ele recebe um grupo de EPIs para utilizar, ele precisa também ser instruído em como utilizá-lo adequadamente, porque, caso não exista esse cuidado, ao longo do tempo o trabalhador pode sofrer consequências severas e pode vir a se afastar. Então, não é isso que nós queremos. Caso existam doenças ocupacionais, acidentes de trabalho com lesões físicas, precisamos registrar a comunicação de acidente de trabalho. É a CAT, o evento do E-Social 2110. Então, precisamos tomar esse cuidado. Tá? Ao longo do tempo, através desses registros, precisamos analisar se as oportunidades de melhoria estarão realmente sendo atendidas. Porque o que não está dando certo precisa ser analisado e viabilizado uma nova alternativa. São investimentos que a empresa precisa fazer para garantir condições salubres e isentas de acidente de trabalho. É isso que nós precisamos. Dimensionarmos, enquanto profissionais de segurança do trabalho, pelas funções existentes na empresa, dimensionarmos as proteções. Não somente as coletivas, os EPCs, mas também os EPIs, atendendo a NR6. As proteções individuais. Cada função com seus grupos de EPIs específicos, inclusive elencados no próprio Programa de Gerenciamento de Riscos, no PGR. Tá? Então, meus amigos e minhas amigas, gerenciamento de riscos se faz dessa maneira. De acordo com o que foi encontrado, reavaliado. Ao longo do tempo, o que pode ser feito para melhorar. Ok? Então, se por um acaso, ao longo do tempo, os ambientes de trabalho forem negligenciados em termos de cumprimento de procedimentos, de pessoas que
não tem uma atitude de inovar, de se comunicar adequadamente com seus colegas de trabalho, então poderá existir uma dificuldade de gerenciamento de riscos em si. Tudo depende das próprias pessoas. Então, a partir do momento que as pessoas que são contratadas, elas negligenciam os procedimentos que foram demandados para a sua própria instrução, para o seu próprio desempenho, então a empresa fica numa condição perigosa de uma eventual doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Então, quando a gente fala em acidente, existe as categorias, para que nós possamos reavaliar o que poderemos fazer. Então, nessas categorias, nós temos os acidentes típicos, a serviço da empresa, dentro ou fora da empresa, com a execução de algo a serviço da empresa fora da sua esfera de infraestrutura. Temos também a possibilidade de ocorrer um acidente de trajeto no percurso da casa do trabalhador para a empresa ou vice-versa, e também óbitos. Então, por isso que nós precisamos prever, por exemplo, numa das etapas do programa de gerenciamento de riscos, precisamos prever o que fazer em caso de emergências. Então, é imprescindível esse critério de ações emergenciais serem atendidas. Precisamos elencar o que fazer em caso de incêndio, de pânico, o que fazer em caso de acidentes que envolvam os primeiros socorros. Tudo isso deve conter no documento de gerenciamento, o PGR. Então, assim, ao longo do tempo, nós vamos viabilizando as ações de boas práticas de saúde e segurança. Dentro dessas ações de boas práticas, temos também quais treinamentos obrigatórios as funções precisam realizar. Porque, de acordo com o nosso reconhecimento no inventário de riscos ambientais, nós já poderemos prever quais palestras, quais cursos são obrigatórios para as equipes realizarem ao longo do ano. O programa ele tem um acompanhamento. Então, dentro do plano de ação, nós poderemos, assim, prever quais cursos, quais palestras as equipes poderão realizar. E, assim, de acordo com estas realizações, temos a necessidade de acompanhar as validades dos mesmos, porque os cursos têm suas validades específicas. A depender do risco, nós poderemos implantar e fazer o acompanhamento das credenciais, ou seja, dos certificados para que eles estejam validados e garantam, assim, a aptidão do trabalhador ao longo do tempo, para que ele possa, assim, exercer o seu papel na empresa. Quando não existe o atendimento desses requisitos de treinamentos, a empresa fica impedida de ser contratada para a execução do que for necessário para uma organização. Então, nós temos essa grande necessidade do atendimento aos requisitos legais associados com um grupo de normas regulamentadoras, as NRs. Tá? Então, nós temos que viabilizar mecanismos de gerenciamentos com outros documentos que podem servir de base para que o PGR possa ter, de fato, uma viabilidade econômica para a empresa, para todos os trabalhadores pertencentes a essa cadeia de riscos, desde a entrada das matérias-primas até a venda dos produtos em si, dos produtos fabricados. Então, é assim que se faz segurança do trabalho. É assim que se gerencia risco no mundo do trabalho, olhando, de fato, o que pode ser melhorado,
verificando as anormalidades e que essas anormalidades encontradas podem se transformar num ambiente melhor, para que tenhamos, assim, essa responsabilidade técnica sendo sempre informada, quem é o profissional que está à frente desse gerenciamento, quem é o profissional que responde por quaisquer situações numa fiscalização ou mesmo na auditoria de sistema de gestão integrado. Até porque as empresas podem contratar uma auditoria para adquirir um selo de qualidade, né, naquela área. Então, é isso, tá, pessoal? Nosso programa Gerenciando Riscos, ele tem esse intuito de trazer para o nosso público-alvo o que poderemos viabilizar para que tenhamos a garantia de que os profissionais de saúde e segurança devidamente habilitados possam, assim, informar o que fazem ao longo do tempo com equipes multidisciplinares. Quando o profissional ele trabalha em sincronia com as equipes de medicina do trabalho, enfermagem do trabalho, psicólogo, fisioterapeuta do trabalho, então nós temos uma possibilidade de termos esse retorno mais positivo do PGR, Programa Principal de Segurança do Trabalho, que ele é implantado e, ao longo do tempo, acompanhado, revalidado, tá? Então, todo ano precisamos garantir essa análise crítica e uma revalidação a cada 2 anos, no caso do PGR. No caso do PCMSO, que é da Medicina do Trabalho, essa reavaliação é chamada de relatório analítico. E também o médico do trabalho precisa rever tudo que foi feito ao longo do tempo para que esse relatório analítico possa ser construído e apresentado às contratantes. Então, assim, nós vamos evoluindo nas questões que fazem parte aí da área de saúde e segurança do trabalho. Então, é isso, gente. O programa Gerenciando Riscos, ele tem esse intuito de levar para você, técnico de segurança, engenheiro de segurança, os estudantes da área de segurança do trabalho, como poderemos viabilizar as ações preventivas, porque sem as ações preventivas implantadas e devidamente acompanhadas, nós não saberemos onde poderemos chegar, tá? Então, é isso. Muito obrigada por vocês estarem participando. Sempre mandem mensagens para sugerir temas. Aqui no programa Gerenciando Riscos, estamos à disposição. Você me encontra através do WhatsApp 999497736, aqui, ó, no QR Code. Podem enviar mensagens, podem ficar à vontade para sugerir também convidados para participar do programa Gerenciando Riscos, que ocorre todas as segundas às 18 horas, aqui na metrópole Aracaju, a TV que liga você. Então, é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Diante das condições irregulares nos ambientes de trabalho, tudo pode acontecer, desde um acidente de trabalho até uma doença ocupacional. Por isso, as normas de saúde e segurança do trabalho são imprescindíveis para serem implantadas e, assim, monitoradas, para que a sua empresa possa ser adequada às legislações. Sem as proteções individuais, o trabalhador pode se acidentar e também adoecer. Então, os EPIs são de grande relevância e eles são dimensionados pelo técnico de segurança do trabalho e também o engenheiro de segurança do trabalho. Então, os EPIs, eles precisam serem qualificados e devidamente monitorados em toda a sua integridade. Você sabia que os riscos elétricos são muito importantes para serem reconhecidos no seu ambiente de trabalho? Pois é. Então, diante de todas as condições adversas no mundo do trabalho, nas atividades determinadas pela empresa para que as equipes possam executar, então os riscos elétricos podem trazer transtornos
desde um afastamento até uma morte. Então, para isso, a NR10 é um curso obrigatório e você, que precisa realizar esse treinamento, tem que reavaliar sempre as suas ações através de uma análise preliminar de riscos. É por isso que a NR10 ela precisa ser realizada